Então, como eu disse, a gente vai ler o texto de Lucas 2, do versículo 42 ao 46. Você conseguiu abrir aí? Se alguém puder dar um retorno só para... Show. Então, Lucas 2, versículo 42 ao 46, diz assim: Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Amém. Cara, eu queria começar a pregação fazendo uma pergunta assim que eu acredito que vocês vão se identificar um pouco, mas vocês percebem assim que tem facilidade de perder as coisas? Seja, sei lá, um par de meia, seja um fone de ouvido ou qualquer outra coisa. Respondendo a minha própria pergunta, assim, eu tenho muita dificuldade, e o exemplo que eu até anotei aqui é em relação à meia. E, poxa, eu perco muita meia, assim, cara. Às vezes eu uso meia trocada, porque, pô, perdi o pé, tenho que sair de casa correndo. Mas é necessário a gente ter persistência, é necessário a gente ter dedicação e, pô, foco no que a gente quer encontrar, né? Sem contar que tem aquela parada, você chega pros seus pais, principalmente sua mãe, assim, né? Fala, pô, mas não tô achando não sei o quê. Aí sua mãe fala, pô, tá em tal lugar. Aí você vai, olha, não tá. Aí a mãe chega, pô, encontra. Mas, cara, é necessário ter foco, é necessário ter atenção para a gente estar procurando, sabe? Se a gente quer realmente encontrar, pô, a gente vai estar atento, olhando em todos os lugares, levantando, sei lá, móvel, enfim, coberta. Mas a comparação que eu queria fazer aqui nessa noite poxa, às vezes, como foi lido no texto, a gente esquece de Jesus em determinados momentos da nossa vida, cara. Mas a gente esquece e não só esquece, mas, pô, como uma coisa leva a outra, a gente acaba vivendo uma vida que é ao contrário à vontade dele, a gente acaba vivendo uma vida, muitas vezes, assim, de pecado. Mas com esses pontos, assim, abordados até agora, eu queria já trazer a primeira lição. A Bíblia nos instrui a como viver o verdadeiro Evangelho. A Bíblia nos instrui a como viver o verdadeiro Evangelho. E, cara, a primeira parada que veio no meu coração, assim, quando eu estava preparando essa pregação, foi o texto de Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Só uma parada, cara. O que eu falei aqui, espada de 2 gumes, seria a espada que, tipo, tem os 2 lados cortantes. Não é tipo uma faca que tem um lado que corta, o outro não serve para cortar, mas essa espada de 2 gumes são os 2 lados que cortam. Só para contextualizar um pouquinho. Mas, cara, a Bíblia é um manual da vida do cristão. Tudo que a gente precisa, assim, está nela. Todo conhecimento que a gente precisa adquirir, a forma que a gente tem que viver nesse mundo, está tudo na Bíblia. Então, a gente precisa dedicar a nossa vida, a gente precisa dedicar principalmente o nosso tempo. Eu acredito que a maioria daqui que ainda está estudando, pô, está de férias, mas a gente precisa dedicar, assim, o tempo que a gente tem à leitura da palavra, cara, porque é só a partir dela, assim, que a gente pode ser bem-sucedido de acordo com Jesus. E, poxa, uma dificuldade que eu tenho, assim, no meu coração é manter mesmo minha devocional firme durante a semana, durante o mês, principalmente durante o ano, assim, se for parar para ver todos os dias. Eu tenho lutado com isso até hoje, mas a cada dia tem sido mais tranquilo, a cada dia eu tenho conseguido vencer certos desafios assim com Jesus. E a devocional, graças a Deus, tem ficado algo agradável assim de se fazer, sabe? Jesus tem falado no meu coração. E, poxa, eu entendi essa parada, não pelo tempo que eu dedico, não se eu faço a minha devocional de dia ou de noite, mas é porque eu entendi que se eu quiser ser um imitador de Jesus, cara, eu preciso conhecer Ele, sabe? Não tem como a gente querer imitar Jesus durante o nosso dia, assim, se a gente não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem o que Ele significa pra gente, sabe? E uma parada que eu pensei, assim, uma analogia pra gente entender essa parada,
é o amigo secreto. Pô, a gente veio desse fim de ano aí, acredito que alguns de vocês tenham feito amigo secreto. E acontece que às vezes, pô, a gente não sabe falar de quem a gente tirou, a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente não conhece bem a pessoa, então a gente vai nas coisas mais óbvias. Pô, é um menino, uma menina, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Mas, diferente de quando a gente não conhece a pessoa, cara, quando a gente tem uma certa intimidade, quando a gente é mais chegado assim da pessoa, cara, é algo natural, sabe? A gente simplesmente vai falando o que a pessoa gosta, enfim, vai tornando a brincadeira assim mais divertida, sabe? Algo que, pô, deixa as pessoas intrigadas, porque a gente consegue até lançar um mistério que, pô, a pessoa pensa que é uma e na verdade é outra. Mas quando a gente conhece quem a gente tirou, cara, a gente consegue falar sobre a pessoa. E é exatamente assim que a gente tem que conhecer Jesus, sabe? A gente tem que, pô, conhecer como Jesus se portava diante de certas situações. Poxa, Jesus viveu num tempo diferente da gente, mas, querendo ou não, muitas coisas que a gente via, assim, na Bíblia, quando a gente senta e lê, cara, algumas são muito presentes hoje, sabe? Então, se a gente quer ser bem-sucedido, cara, a gente precisa viver como Jesus viveu. Lógico, pô, a gente vai dar mole em algumas paradas porque a gente é pecador, a gente nunca vai alcançar assim, a perfeição de Jesus, mas é algo que Ele pede, então a gente precisa tentar, sabe? Não adianta a gente pensar, pô, nunca vou ser como Jesus, então nem vou tentar, não tem essa, sabe? A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa aprender as paradas, a gente precisa aprender os ensinamentos e como Jesus viveu. Então, pô, vale a pena a gente sentar, ler a Bíblia, como eu falei, a maioria que acredito esteja de férias. Então, pô, de verdade, dedica um tempo à leitura da palavra. Eu sei que às vezes pode ser complicado, porque, pô, às vezes a sua casa não é o lugar mais adequado assim para fazer devocional, de repente pelo barulho, pelas distrações que tem ao seu redor. Mas a gente precisa lembrar que não é só uma leitura como um livro qualquer que a gente está lendo, mas a leitura da palavra e, pô, Jesus vai se agradar disso. Um segundo ponto que eu acredito que seja a consequência desse compromisso assim, que a gente tem com Jesus, a segunda lição. Na caminhada com Jesus existem possíveis distrações. E não são poucas distrações que a gente encontra assim, nesse caminho, cara. Na passagem que a gente leu assim, no início, a gente viu que os pais de Jesus, retornando de Jerusalém, pô, eles acabaram não se dando conta que ele não estava com eles ali, voltando para casa, e não perceberam que ele tinha ficado em Jerusalém, porque, pô, tinha muitas pessoas com ele, muita gente em volta, enfim. E então eles procuraram no meio de toda a galera, não acharam, e finalmente voltaram a Jerusalém e encontraram. E só um parênteses, cara, não foi algo simples assim, pô, vou procurar entre o povo, vou voltar, achei, e aí vou voltar para minha casa. Não foi, cara, foi algo demorado, assim, a gente vê que levou um certo tempo. Então, cara, na caminhada com Jesus existem possíveis distrações. Da mesma forma que os pais de Jesus acabaram esquecendo ele em Jerusalém, cara, a gente, pelas distrações do dia a dia, seja, sei lá, o nosso celular, seja alguma série que a gente gosta de assistir, seja até mesmo por preguiça, rede social, muitas vezes por pecado, a gente acaba se distraindo e deixando Jesus de lado, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os ídolos que a gente tem no nosso coração. Às vezes a gente pensa, pô, não é nem um ídolo, é só algo que eu gosto de fazer. Mas queria convidar você mesmo a estar pensando assim, no seu coração, o que tem te impedido mesmo de fazer essa devocional com excelência, o que tem te impedido assim de crescer com Jesus. Porque, poxa, pensando mais uma vez assim, olhando no meu coração, né, eu consegui ver várias paradas assim que se tornaram ídolos no meu coração e eu acabei não percebendo isso, sabe? Justamente porque eu caía nessa enganação de que era só algo que eu gostava de fazer e que, enfim, não estava atrapalhando o meu devocional, não estava atrapalhando o meu crescimento com Jesus, mas no final das contas não era nada disso. E quando a gente consegue pontuar essas coisas que estão limitando mesmo o nosso crescimento com Jesus, a nossa primeira atitude precisa ser se afastar dessas coisas, cara. Se for preciso, até mesmo, sei lá, fazer um jejum. Porque, pô, a partir do jejum, assim, que a gente consegue se aproximar de Jesus, sabe? A partir do jejum, a gente entende que certas coisas não têm tanto valor assim para a nossa vida, sabe? Que o verdadeiro valor está em Jesus e o verdadeiro valor
tá na nossa vida com Ele. Então, o próximo passo é começar tudo de novo. Só que, pô, como se desacostumar é mais fácil do que acostumar, como eu falei, da mesma forma que os pais de Jesus levaram um certo tempo para encontrar Ele, vai levar um certo tempo para esses novos hábitos assim que a gente precisa ter para estar mais próximo de Jesus, ficarem cada vez mais firmes na nossa vida. Então, como eu disse no início, para a gente encontrar alguma coisa, para a gente realizar algo que a gente deseja, a gente precisa de determinação, dedicação, foco. Então, é isso que a gente precisa, cara, porque como está na palavra, Jesus nunca disse que seria fácil, pelo contrário, tem aquela parada, né, da porta estreita, da porta larga, muitos buscam a porta estreita, muitos buscam a porta larga, mas poucos são que buscam a estreita. Então, é essa ideia assim, que a gente tem que ter no nosso coração, é essa ideia que a gente precisa ter na nossa cabeça. Porque, cara, a cada dia que passa, assim, os tempos ficam mais difíceis, sabe? A cada dia que passa, várias paradas são oferecidas pra gente, mas só, poxa, aqueles que estão firmes na palavra vão ser capazes de negar e continuar seguindo a Jesus, sabe? Tem aquela parada também que fala na Bíblia, né? Que tipo, o amor de muitos se esfriará. E o amor de muitos se esfriará justamente porque o coração não está verdadeiramente em Jesus, sabe? Porque, poxa, o coração está distraído, se deixou levar de repente por alguma coisa. Então, a gente precisa ter o nosso coração focado em Jesus, a gente precisa principalmente pedir a Ele, sabe? Porque não vai ser só porque a gente é bom que a gente vai seguir Jesus da forma que tem que seguir, não é porque a gente é capaz, mas é porque Ele sustenta a gente. E, cara, eu queria trazer uma terceira lição, mais uma vez, consequência da segunda, que é em relação à comunhão. A comunhão nos ajuda na perseverança. E uma primeira pergunta que eu queria trazer para você é, se você tem uma célula, a gente está começando um novo ano e algumas coisas que eu falei, né, tem que mudar para a gente estar firme com Jesus. E, você tem uma célula? Se não tem uma célula, cara, pode falar comigo, procura algum líder aqui do UP, troca uma ideia para arrumar uma célula para você, porque é muito importante, cara. A gente escuta o culto de domingo, a gente recebe a palavra de Deus, sabe? Deus fala ao nosso coração e durante a semana a gente trata dessa palavra, durante a semana o nosso coração, a chama se mantém acesa a partir da célula. É um momento que a gente fala mesmo que a gente gostou, fala sobre experiências assim, individuais, assim, e é um momento que Deus trabalha mais uma vez no nosso coração. Então, é muito importante a gente ter uma célula, cara. Então, se você não tem, pode me procurar, pode falar com algum líder daqui. Não deixa passar essa parada. Não pode ficar sem célula, beleza? E, mais uma vez, a Bíblia reforça assim, a importância da vida em comunidade no texto de Hebreus 10. Eu vou ler rapidinho. E não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo, agora que vocês veem aproximar-se o dia. E é como eu falei, cara, cada dia o mundo fica mais difícil de se viver e a cada dia, a volta de Jesus está mais próxima, então a gente precisa manter o coração animado assim com as paradas de Jesus, sabe? A gente precisa manter a chama acesa. E se, por exemplo, você está com sua chama acesa aí no seu coração, cara, a gente precisa ter assim uma empatia pelo próximo e ver, se de repente teu amigo que está ali com você tá, sei lá, mais desanimado com Jesus, cara, dá um ânimo nele, chama ele para a célula, chama ele para o culto do UP, chama ele para o culto de domingo. Cara, é muito importante isso, sabe? A gente não foi feito para viver sozinho, a gente não foi feito para viver isolado, mas pelo contrário, Jesus quer que a gente viva em comunidade, ajudando uns aos outros. Então, a gente precisa ter essa parada mais uma vez no nosso coração. É um dos pontos que eu queria assim, que você não esquecesse, sabe? Se você não lembrar de nada que eu falei aqui nessa noite, lembra dessa parada. A gente não foi feito para viver sozinho, a gente foi feito para viver em comunidade, porque Jesus quer isso. Então, primeiro, não se isola, e segundo, não ignore as pessoas assim que estão isoladas, sabe? Lembra que, de repente, você um dia já foi essa pessoa isolada, e hoje, você está mais firme, talvez porque alguém te chamou, sabe? Alguém animou seu coração. Então, lembra desse ponto. Queria trazer, brevemente, aqui uma história, assim, não sei se vai animar o seu coração, mas eu achei muito maneiro, assim, reforçar essa parada. Da primeira vez que, frequentei o UP, a primeira vez que eu vim no UP,
Eu tinha meus 13 anos e eu era recente na igreja e tal. Meu pai ficou sabendo, minha mãe, meus pais, na verdade, ficaram sabendo assim que tinha um culto reservado para jovens. E, pô, eu tava muito relutante para vir, porque, pô, quem não sabe, eu sou um pouco tímido. Jesus tratou essa parada no meu coração, mas pô, eu falava não quero ir, não sei o quê, enrolava, dava desculpa para não vir. Mas teve um dia que eu não consegui enrolar e acabei vindo. Eu cheguei, pô, o culto todo feito basicamente por jovens. As músicas eram totalmente diferentes assim do que eu estava acostumada a ouvir. A adoração era totalmente diferente. Pô, eu via jovem levantando a mão, sabe? Isso era algo surreal para mim, porque na outra igreja que eu frequentava era a galera mais velha, então não tinha meio que, sei lá, um jovem para me guiar, enfim. Então, pô, eu via a galera levantando a mão, cara, eu via a galera adorando de verdade, sabe? Com o coração ali com Jesus, e isso para mim era surreal, sabe? Então, depois desse dia eu pensei, pô, eu quero essa parada para mim. Eu quero ter essa animação que essa galera tem. E chegou a parte dos visitantes e, pô, levantei minha mão, falei que eu estava indo pela primeira vez e, cara, eu fui recebido muito bem. A galera me abraçou, me chamou para a célula. Pô, ali eu me senti a pessoa mais importante do mundo, sabe? Era tudo que eu precisava naquele momento, ser acolhido, era tudo que eu precisava receber para animar o meu coração, porque eu via que as pessoas de verdade se importavam comigo, sabe? Eu não era só mais um que estava ali, mas eu era alguém que estava sendo abraçado, sabe? Então, às vezes isso faz a diferença, cara. Às vezes isso é capaz de, pô, amolecer o coração das pessoas para finalmente receber o evangelho. Porque, pô, a gente, querendo ou não, vive num mundo muito frio. A gente vive num mundo que, pô, as pessoas passam do seu lado, não te dão um bom dia. As pessoas passam do seu lado, não te cumprimentam, às vezes até esbarram em você. Então, essas pequenas atitudes, cara, são capazes de trazer um choque de realidade, sabe? Foi essa parada que eu encontrei. Então, pô, não vamos deixar, de repente, uma galera que está mais isolada dessa forma, sabe? Vamos chegar junto, vamos abraçar. Se de repente você já tem o seu grupo, pô, chega, enturma a pessoa, porque essa parada é muito importante para o evangelho, beleza? Então, que a gente possa estar comprometido a viver em comunhão com a Bíblia instrui a gente, que a gente possa estar comprometido em seguir com Jesus, cara, não sozinho, não em casa, mas nos cultos, nas células, amém? E com essas paradas que eu trouxe até agora, queria trazer a primeira aplicação, que é a seguinte: transforme o conhecimento em prática. Transforme o conhecimento em prática. Não adianta a gente simplesmente abrir nossa Bíblia, pô, ler várias paradas maneiras assim que Jesus tem pra gente, e ficar só por isso, sabe? Li e maneiro, segue a vida normal. Uma vez que a gente lê, adquire conhecimento e não põe em prática, cara, essa parada não serve para nada, sabe? Isso só adoece o nosso coração, porque, pô, meio que alimenta o nosso ego, assim, de que, pô, conheço a palavra, não sei o quê, mas não adianta a gente conhecer a palavra e não praticar, sabe? Uma vez que a gente entende as coisas, uma vez que a gente entende os ensinamentos de Jesus, algumas coisas precisam mudar. Velhos hábitos são trocados por novos, e não só novos, mas como alinhados com a vontade de Deus. Então, o conhecimento, cara, que a gente adquire na Bíblia, o conhecimento que a gente adquire assim com Jesus, ele precisa ser praticado durante a nossa rotina, ele precisa ser praticado assim durante o tempo que Jesus dá para a gente viver nesse mundo, sabe? Como eu falei no início, a cada dia a volta dele está mais próxima. Então, o tempo que ele permitir que a gente viva, cara, a gente tem que, pô, viver de acordo com o que ele tem pra gente, sabe? É uma parada muito triste, assim, que eu vejo, que eu já vivi. Pô, ver os dias passando, sabe? Muitas vezes a semana passa muito rápido e, pô, eu vejo os dias passando, assim, e meu coração tá cada vez mais frio. Eu acordo, passa o dia, daqui a pouco já estou deitando de novo, acordo, passa o dia, já estou deitando de novo. Os dias vão passando e, pô, não faço diferença na vida de ninguém, não prego a palavra para ninguém. Eu simplesmente deixo, sei lá, minha vida ir embora, sabe? A gente não foi feito para isso, cara. Jesus chamou a gente para um ministério. Jesus chamou a gente para pregar a palavra dele, sabe? Então, se a gente está nesse mundo, a gente tem uma missão.
Se a gente está nesse mundo é porque, cara, ele tem uma missão para a gente. E essa missão, pô, é propagar o Evangelho, é espalhar a palavra, sabe? Porque vidas ainda precisam ser alcançadas. Pô, acredito que você tenha vários amigos e grande parte deles ainda não conhece o Evangelho, sabe? Então, o que está esperando para a gente, para você, para mim, para a gente pregar a palavra para eles, sabe? A gente está, mais uma vez, começando esse novo ano de 2024 e vendo algumas coisas que eu tinha para mudar, cara. É realmente esse ponto da pregação do Evangelho. Eu quero que meus amigos de verdade entendam o que eu vivo, entendam como Jesus me resgatou, entendam essa mudança da minha vida e experimentem isso. Então, esse tem que ser o desejo do nosso coração, sabe? Que os nossos amigos mudem de vida, que os nossos amigos não necessariamente, sei lá, frequentem a Oceânica com a gente, mas que eles se convertam, sabe? Que eles saiam da vida de pecado deles e que eles possam viver uma vida de liberdade. Não a liberdade que eles pensam muitas vezes de, vou sair, vou me divertir, vou fazer isso, aquilo, sendo que, pô, é tudo errado, sabe? Mas é a verdadeira liberdade que foi conquistada por Jesus. Então, que isso possa, pô, aquecer o seu coração mesmo. E, mais uma vez, a respeito dessa parada que eu falei da gente estar pregando o Evangelho, cara, as pessoas sempre observam a nossa vida, as pessoas sempre observam a nossa atitude, querendo ou não, e uma forma da gente estar pregando também, mais indiretamente no caso, né, são as nossas ações, sabe? Às vezes uma coisa que você faz ou deixa de fazer, mais uma vez, traz um choque para a pessoa, porque é algo que ela já está acostumada a ver, aí, pô, de repente a pessoa chega, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você fala, pô, não, sabe, é errado e tal. Pô, gera um questionamento no coração da pessoa e a partir daí você pode pregar o Evangelho. Várias vezes, enquanto eu estava na escola, né, que estava com a galera todos os dias, era mais tranquilo, várias vezes eu consegui fazer isso, sabe? Os meus amigos, assim, eu considero que não eram muito tranquilos, então, basicamente, só fazia uma besteira e eu era mais calmo, mais tranquilo. Também por Jesus, mas eu sou bem tranquilo. E muitas vezes eu não fazia as paradas que eles faziam e pensavam, pô, você é chato, não sei o quê, você não quer se divertir, a escola é para se divertir, para fazer isso, fazer aquilo. Eu falava, não, cara, isso é errado, Jesus não faria e tal. Confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de fazer isso, mas com o tempo foi ficando mais tranquilo, fiz uma vez, uma segunda, terceira, e aí foi ficando mais fácil de se fazer. Mas a gente não pode ter vergonha de falar que, pô, a gente segue a Jesus, a gente não pode ter vergonha de falar que, pô, a gente não faz tal parada, não porque a gente não quer, mas porque é contra a vontade de Jesus. Então, para que isso seja feito, a gente tem que pedir a ajuda dele para conseguir executar essas paradas. Mais uma vez, a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai fazer isso assim porque a gente é bom, a gente não vai fazer isso porque a gente consegue, mas é porque ele sustenta a gente, é porque ele capacita. E, mais uma vez, aquece seu coração com isso, cara. Nossos amigos precisam de Jesus, os nossos amigos precisam de Jesus. A vida deles, a cada dia, menos um dia, como com a gente, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eles podem partir desse mundo a qualquer momento e a gente não sabe o fim deles, sabe? Então, para que eles possam ir para o céu com a gente, cara, a gente precisa fazer algumas coisas, sabe? Então, não desperdice a oportunidade de pregar para o seu amigo. Não deixe as oportunidades que Deus dá para você passarem, cara, porque eu acho que eu já falei isso até aqui, né? Mas uma cena assim que eu vejo que deixa o meu coração, sei lá, com mais urgência de pregar o Evangelho, é de, tipo, na volta de Jesus, eu estar com meu amigo, sei lá, e, pô, ele não ir pro céu, acabar não indo para o céu e falar comigo, pô, por que quando você teve a oportunidade você não pregou de Jesus para mim, sabe? Você não falou da palavra para mim. Não que isso vá acontecer de verdade, mas é só uma parada que vem na minha cabeça, mas que deixa o meu coração com mais urgência assim para pregar o Evangelho, sabe? Então, não desperdice as oportunidades que Jesus te dá. Uma segunda e última aplicação que eu pensei assim, ainda dentro desse tema que a gente vem falando, que eu vim falando até agora, se distancie de tudo que te afasta de Deus. Pensa assim em tudo que te distrai nessa caminhada. Eu levantei esse ponto assim, uma das lições, mas pensa em tudo que te distrai assim no caminho com Jesus
e, pô, esteja disposto mesmo a largar tudo por Ele. É como mostra um pouquinho a parábola do jovem rico, né? Ele fala que, pô, ele falava que queria seguir Jesus, fazia as paradas corretas, mas quando foi falado que ele precisava, assim, se desfazer das riquezas, pô, ele não estava disposto a fazer isso, sabe? Porque ele estava muito apegado ao dinheiro, estava apegado, assim, aos bens materiais, assim, dessa terra. Então, a gente precisa ter, tipo, o pensamento contrário desse, sabe? A gente precisa desapegar, sei lá, do nosso celular, a gente precisa desapegar da série que a gente gosta, de qualquer atividade que a gente goste de fazer, porque, pô, Jesus é mais importante do que todas essas paradas, cara. Jesus é mais importante do que tudo que a gente pode pensar, tudo que existe nessa terra. Mais uma vez falando, né? Reforçando a respeito do jejum. O jejum, assim, é um momento que a gente tem mais específico para a gente estar se aproximando de Deus, sabe? O último jejum, pelo menos eu fiz, assim, foi no Retiro do Up, confesso que tem um certo tempo, mas eu recomendo, assim, que você faça jejum frequentemente, cara, porque é um momento, assim, que a gente entende que as demais coisas ao nosso redor não têm tanto valor quanto a gente pensa, sabe? Várias vezes eu já fiz jejum de determinada coisa e hoje, pô, já nem faço mais ou faço menos. Então, se, pô, você percebe que no seu coração está muito apegado a determinada coisa, cara, eu te recomendo fazer um jejum, porque vai te aproximar muito de Jesus. E abrindo só um parênteses, a maior parte dessas coisas assim que acredito que você tenha pensado aí, do que você gosta, são lícitas, sabe? Mas a partir do momento que tiram a prioridade de Deus, a partir do momento que, pô, você estava ali caminhando com Jesus, muito brabo, e começou a se distrair, pô, Jesus foi descendo, e nem em segundo lugar mais tá lá embaixo, o último da lista, essa parada se torna um ídolo, sabe? Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essas coisas, porque, mais uma vez, não há nada mais importante que Jesus na nossa vida, cara. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele se entregou mesmo por amor, então eu não vejo assim, nada mais justo do que a gente fazer esse sacrifício, entre aspas, assim. Eu sei que não estou querendo fazer uma comparação aqui do sacrifício de Jesus com o sacrifício da gente abrir mão com alguma coisa, mas não há nada mais justo do que, pô, a gente fazer essa parada por Ele, sabe? Porque a gente não era digno, a gente não merecia, mas mesmo assim Ele fez, e fez por amor. Então, cara, eu espero que essas paradas tenham aquecido o seu coração. Eu espero que você, assim, de verdade, se de repente, como diz o título dessa pregação, se de repente você perdeu o seu primeiro amor, cara, que, pô, hoje você possa voltar para sua casa, abrir a sua Bíblia, se colocar de verdade diante de Jesus, mostrar um coração arrependido e de verdade se voltar para Ele, sabe? Eu sei que já falei isso pelo menos umas 3 vezes aqui, mas, pô, o ano está só começando e não há nada melhor do que começar o ano com Jesus, sabe? Não há nada melhor do que a gente se colocar diante de Jesus e entregar o nosso ano para Ele, sabe? Não estou falando aqui que todos os seus planos vão dar certo se você fizer isso, você vai ser bem sucedido se você fizer dessa forma, mas Jesus conhece os nossos passos, a gente depende dEle, tudo que acontece na nossa vida é da vontade dEle, então não há nada melhor do que começar esse ano de 2024 da maneira correta, começar esse ano caminhando com Jesus, amém? E, pô, só para finalizar, a gente não precisa, assim, de retiros, a gente não precisa de cultos especiais, eventos, pô, para Jesus estar no nosso meio, assim, sabe? Lógico que essas paradas são muito maneiras, essas paradas, pô, de repente a gente pode chamar os nossos amigos, essas paradas aquecem o nosso coração, mas Jesus está aqui agora, nesse momento, sabe? Então, eu espero, assim, que de verdade você se coloque diante dele nesse momento, que nas próximas músicas, assim, você entenda de verdade o que você está cantando, sabe? Porque às vezes é muito batido, pô, com essa música eu vou cantar, mas cada palavra que foi falada aqui no restante dos louvores, cara, possa ser de verdade, assim, o desejo do seu coração. Então, pô, se a sua vontade é retornar ao primeiro amor, se a sua vontade é voltar ao relacionamento com Jesus que você tinha, ou até melhor, cara, hoje é o dia, hoje é a hora, é aqui, nesse momento. Amém?
Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado porque a partir dele a gente pode viver uma vida de esperança, a gente pode viver a verdadeira liberdade, que hoje os corações distantes possam se voltar para você, que hoje os corações distraídos se atentem, Jesus, para você. Não deixa que nosso coração se perca assim durante a caminhada, Jesus. Desafios vão existir, dificuldades vão aparecer, mas que o nosso coração possa estar firmado em você, Jesus, que você possa ser a nossa rocha. Esse é o desejo do nosso coração. Não deixe a gente se desviar para a esquerda, para a direita ou para qualquer outro lugar, mas a gente quer permanecer firme na sua palavra, Jesus. Que os seus ensinamentos possam ficar gravados no nosso coração, na nossa alma, e que não só gravados no nosso coração, mas que a gente possa querer mesmo falar deles para os nossos amigos, Jesus, que a gente possa transformar mesmo esse conhecimento na prática, que a gente se importe com a vida dos nossos amigos, que a gente se importe com a vida dos nossos irmãos. Então, que o Senhor continue aqui nessa noite, Jesus, falando no nosso coração. É isso que eu oro. Amém.